Salmo 118, versículos, não deu probleminha não, né? Versículo 5, vamos ficar em pé para nós lermos juntos. Essa versão está na King James 1611, apenas esse versículo, tem tudo a ver com o que o Guilherme falou aqui, viu? O louvor foi tremendo. Aliás, muito do que o Guilherme falou, eu vou estar falando aqui. E nós não combinamos, né, Guilherme? Glória a Deus por isso. Eu clamei pelo Senhor na aflição. O Senhor me respondeu e me colocou em um lugar largo. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar, igreja. Nós temos pregado uma série de mensagens picadas aleatoriamente sobre os salmos. E eu já citei esses salmos aqui em algumas situações, porque é um dos salmos que eu particularmente gosto muito. Eu estou saindo de uma virose, estou desde quarta-feira muito ruim. Então tem que aquecer a garganta. E eu estou fazendo um tratamento no sangue também, não se preocupe, igreja, tá? É apenas um tratamento e isso, acho que a minha imunidade caiu muito. Ainda vou viver muitos anos com vocês, amém? Tá? Então voltando aqui, esse salmo é um salmo para mim muito especial. Quando eu era seminarista, eu fui seminarista, não fui estudante de bacharel em teologia. Eu fiz a faculdade de teologia, terminei em 1983, quando eu comecei o curso de psicologia. Terminei o curso de psicologia em 1988, porque em 87 eu fui para Campo Grande. Vocês sabem a história, em 83 eu conheci a Ângela, enfim. Esse é um salmo que sempre me acompanhou, porque todos nós temos dificuldades, todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós passamos por situações assim conflitantes, e às vezes nós precisamos, tem um carro ali com placa SU, está parecendo TTS de oculista aqui, gente? Que letra o senhor está vendo? SU, já localizou? Tinha que ser o Celestino, né? Nossa, amigo. Mas amém, vamos lá. Então, esse salmo, amado, é um chamado para um pensamento. Desde que eu fiz teologia, psicologia, fui pastor, Campo Grande, Curitiba, algumas igrejas, pequenas partes do tempo, no Canadá e nos Estados Unidos, esse salmo sempre me acompanhou. Esse salmo sempre falou comigo, porque é um momento que Davi, ele se vê cercado por uma série de situações conflitantes, e Davi tem um segredo que nós vamos conversar aqui, ele sempre joga todo o foco dele para Deus, sempre. Nós podemos dizer assim, se Davi não tivesse passado pelo que ele passou, talvez nós não teríamos muitos salmos que nós tanto amamos e tanto somos edificados nele. A Eugene Peterson é uma Bíblia que eu gosto muito. Quem gosta de ouvir, tem tanto no Apple Music quanto no Spotify. Você põe lá, Bíblia Falada, Eugene Peterson. É uma Bíblia parafraseada. Eu terminei a aula de exegese e eu falei com os meus alunos o que é uma paráfrase, né? Que é o que ele faz. Esse versículo, ele se encontra assim: pressionado contra a parede, olha que interessante, clamei ao Eterno, e de um lugar espaçoso ele me respondeu. O Eterno está agora do meu lado, não estou mais com medo, pois quem ousaria encostar a mão em mim? O Eterno é o meu poderoso aliado. Talvez essa é a questão que nós precisamos ser convocados hoje. E a pergunta do título da mensagem: Deus da minha vida. Quem que é o Deus da sua vida? Quem é o Deus da nossa vida? Meu irmão, nós estamos vivendo um momento de muito triunfalismo, nós estamos vivendo um momento de muita humanização, seja coach, seja através até da própria psicologia, filosofias. Mas nós precisamos entender que esses ismos, às vezes, têm levado a igreja atual a olhar muito, vou usar uma expressão aqui, para o seu umbigo, e deixando de olhar para a verdadeira razão pela qual eu e você fomos criados. E nós não fomos criados para adorar a Deus. Nós não fomos criados para estar contemplando a glória de Deus. Nós somos criados para termos um relacionamento com Deus. E um relacionamento com Deus nos dias atuais
se faz através de uma vida de oração, e nós precisamos ter uma vida de oração, se faz através da leitura da palavra, e você pode, talvez se você estiver no seu veículo, ouvir a palavra. Existem muitos instrumentos, né, que você pode estar ouvindo a palavra, e o Espírito Santo que habita em nós, como disse C.S. Lewis, é algo extraordinário, é algo maravilhoso, é algo profundo, não é apenas algo moral, mas é algo que a minha mente não consegue entender. O Espírito Santo que habita em nós, nessas palavras do C.S. Lewis, ele se alimenta através da palavra. E quanto mais eu escuto a palavra, o Espírito Santo se fortalece na minha vida. E vida de oração, vida de leitura da palavra, e por último, isso que nós estamos tendo aqui, vida de comunhão. E aqui nós temos um problema muito sério. Uma das maiores armas que o diabo tem contra a igreja hoje chama-se intriga. Porque a intriga acaba com a comunhão. Eu sei que aqui na Monte Abraão não tem, amém? Mas a intriga acaba com a comunhão. A intriga não nasce da noite para o dia. A intriga nasce por pensamentos, e me desculpe o que eu vou falar aqui, tá? Pensamentos plantados pelo diabo e pensamentos errados. Onde o coração da pessoa que está dando lugar àquilo começa a ser contaminada ao ponto de acreditar no que está vendo e percebendo, mas o que o diabo está colocando é uma teia de embromação. Há uma madre freira, escreveu um livro chamado Teia da Embromação, fantástico esse livro, e ela fala assim que uma das piores questões da intriga é que a pessoa fica numa teia, né, obscurecida, que ela não consegue enxergar mais nada, só aquilo que ela quer ver, o que ela quer enxergar. Por que eu estou falando tudo isso? Davi está numa situação complicada assim. Qual seria a sua reação se de repente percebesse os inimigos vindo contra você para destruir e roubar os seus sonhos? Davi está numa situação confortável, nós já falamos isso algumas vezes, na casa do pai, Samuel unge a vida dele, e ele vai para levar alimento para os seus irmãos, ele mata o gigante, aquela coisa tremenda. Israel começa a reconhecer a unção de Deus, porque Davi não falou nada, Davi não precisou usar uma bandeira, Davi não precisou colocar um slogan, um matador gigante, usar uma camiseta, né? The Killer Giant. Matador de gigantes, ele não precisou colocar essa camiseta, o povo reconheceu. E aqui vem uma lição tremenda, que não é uma mensagem, mas é para você refletir. Você e eu não precisamos provar nada. A unção de Deus na minha vida e na sua vida é cheiro suave e agradável para as pessoas. Se elas vão querer sentir o cheiro, isso é problema delas. Se elas não vão querer, isso é problema delas. A unção que estava sobre Davi, Israel reconheceu. Aí você sabe, os ciúmes é algo terrível, a inveja é algo terrível, e aí Davi começa a ser perseguido, e Davi foge, e aí em algumas situações Davi se vê cercado por todos esses momentos, e nessas horas Davi começa a escrever os salmos. E aqui esse salmo nós temos duas possibilidades. A mais aceita pelos rabinos e os exegetas, tanto os rabinos quanto os exegetas, é que esse salmo foi escrito naquele momento, não que Keila tinha sido atacado, mas quando Ziglag foi atacado, quando os heteus, os filisteus e os exércitos de Saul começam a avançar contra Davi. Outros colocam a possibilidade de ter sido escrito por Moisés, mas essa possibilidade, são poucos comentaristas, cai por terra, porque se você ler o Salmo 118 inteiro, são poucos versículos, você vai ver que ali tem algumas frases que só Davi usa, que é a questão do Messias, e ele é a pedra da esquina, a pedra rejeitada, que Pedro também vai usar. Enfim, esse é o quadro que se faz aqui. 3 exércitos contra Davi. Os heteus, eu consegui achar um livro em PDF que a minha esposa traduziu, alguns anos atrás, a pedido do Márcio Valadão, da Lagoinha. Esse livro é um livro assim, que fala sobre os 7 inimigos de Israel, e o Bill Bright e o Kuhlman, juntamente com Chuck Pierce, colocam esses 7 inimigos como 7 pontos de influência que a igreja deixou: entretenimento, futebol, artes, educação, política. O inimigo que está por detrás da política é o Girgazeus. E é interessante esse livro, se você gosta de ler em PDF, eu posso te arrumar. E fala muito sobre isso. Então, imagina esses 3 exércitos aqui.
É nesse momento, que se você ler todo o Salmo, e eu te convido a ler o Salmo em casa, ou depois que você sair daqui, tá? Se você já não leu, aí você vai entender esses três inimigos, heteus, filisteus e Saul vindo. Por isso que Davi fala, eles cercaram-me como abelhas me cercando. Eles me cercaram como o fogo, né? Nós vivemos um período de queimada agora, aquele fogo vem e você não sabe por onde que ele está indo, e às vezes você está apagando aqui, quem já participou de brigada sabe disso, você está apagando aqui, de repente o fogo contorna, e quando você menos espera, você está no meio do fogo e não tem como sair. É essa a expressão que Davi usa diante desse momento da vida dele. Por isso que ele fala, eles cercaram, eles vieram como abelhas, eles vieram como fogo, mas no nome do Senhor eu despedacei. A nossa capacidade de reagir, responder aos problemas dessa vida, será determinante, amado, presta atenção nisso, para o sucesso ou fracasso da nossa vida espiritual. Nós podemos responder com espírito de melancolia, vitimização, ou nós podemos responder dizendo, eu sei quem é o meu Deus. Como Davi olha para Saul e fala, olha, eu não sei como eu vou enfrentar esse gigante, mas eu sei quem é o meu Deus. Eu estava cuidando do rebanho, veio o leão, veio o urso, eu sei quem é o meu Deus. Isso tem que fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. É aquele momento que nós precisamos entrar nessa experiência e dizer, eu sei quem é o meu Deus. O problema todo hoje, amado, é que de alguns anos para cá, a igreja tem conhecido um Deus que é um gênio da lâmpada mágica. Um Deus que quer só atender os nossos pedidos. Um Deus que você vai esfregar a Bíblia e Ele vai dizer, o que você quer hoje? Quais são os teus 3 pedidos para hoje? E são 3 pedidos que se repetem. Está piscando, hein? Esse Deus não existe, meu irmão, me desculpa. Esse Deus não existe. Deus é Pai, Deus é tremendo, Deus quer me dar prosperidade, Deus quer me dar riqueza, sim. Mas o que Deus espera da minha vida e da sua vida é relacionamento. Então, como que você vai responder diante das dificuldades? Você vai dizer, eu sei quem é o meu Deus, ou você vai entrar numa vitimização? Há 2 personagens que eu já cito muito aqui. Bartimeu e aquele paralítico do poço de Betseba. Betesda, né? Ou Betesda, né? Bartimeu, quando ele escuta que Jesus está chamando ele levanta, larga aquela capa, eu já falei do significado, né, romano daquela capa, ele vai, ele diz, eu sei o que eu quero. Esse Bartimeu, nós precisamos ter esse espírito. Quando Jesus pergunta para esse cidadão, o que você está fazendo aqui? Ele já sabia quem era Jesus, porque havia uma multidão com Jesus. Jesus só aparece sozinho, numa única situação com a mulher samaritana. Todas as vezes havia um grupo de pessoas, e os sinais e as informações sobre Jesus já eram conhecidas. Ele olha para aquele homem perguntando, no mínimo ele poderia dizer, tu és o filho de Davi, como Bartimeu falou. Ele poderia ter dito, eu quero ser curado. Não, mas ele entra numa vitimização melancólica. Faz 28 anos que eu estou aqui. Meu amado, Davi poderia escrever vários salmos dizendo que eu tive que acreditar nas palavras de Samuel. Por que eu não fiquei quieto lá onde que eu estava? Oxe, calma lá. Por que eu não fiquei quieto no lugar onde eu estava? Por que eu tive que fugir de Jerusalém, que é o grande sonho de Davi? Tanto é que a maioria dos salmos, ele escreve que eu quero voltar para Jerusalém, eu quero voltar para Jerusalém. Mas não. Em nenhum momento Davi fala, por que o reclama? Há um momento, pastor, mas o Salmo 42, meu amado, o Salmo 42 é o resultado que começa no Salmo 38. O Salmo 42 é aquele momento que ele vai falando da angústia dele, aí de repente ele fala para ele mesmo, cala-te, ó minha alma. Não dê mais um passo em murmuração. Não dê brecha num pensamento, né, de vitimização. Pare, ó minha alma. Saiba quem é o seu Deus, aquilo que o Senhor tem. No ano 1530, 30 anos que o Brasil tinha sido descoberto, ainda havia tupiniquins nessa terra. Lutero escreveu um extenso comentário, cerca de 90 páginas sobre o Salmo 118. O José, a Tatiana e eu, nós temos a obra completa de Lutero, que foi um achado que nós conseguimos num sebo. E é interessante, são 90 páginas, eu já li, somente sobre esse salmo. E ele escreveu exatamente, quando ele estava traduzindo esse salmo, aliás, tá? Quando Lutero estava traduzindo esse salmo, ele escreve sobre esse salmo, e ao mesmo tempo ele compõe o hino Castelo Forte. Talvez aqui que ele fala a expressão dele, mesmo que eu estivesse
cercado por todas essas questões, o Senhor é aquele que me salvou. Davi é impressionante. Antes de falar da sua angústia, coração apertado, abafado, dilatado pelo medo, ele reconhece: Deus jamais me abandonará. Meu amado, nós não estamos pregando um evangelho imune a emoções. Nós não estamos pregando um evangelho sem sentimento. Sentimento e as emoções foi Deus que colocou na minha vida e na sua vida. As emoções fazem parte da nossa vida psíquica. É Deus quem colocou. Só que as nossas emoções, elas não podem ser circunstanciais. Eu e você como cristão, não. As nossas emoções têm que ser existenciais. Talvez é por isso que Paulo fala que nós precisamos levar cativo os nossos pensamentos. E a palavra que ele usa lá é epignose, tem o sentido de discernimento. Então talvez é por isso que eu e você precisamos entender que as nossas emoções têm que ser colocadas dizendo: não, aquieta-te, ó minha alma, não entre em desespero, saiba quem é o seu Deus. Meu amado, eu não sei quantas promessas na sua vida que ainda não foram cumpridas. Vou te dizer uma coisa, não se assuste. Eu tenho um caderno, desde quando eu me converti, de promessas, e muitas delas ainda não foram cumpridas. Mas a coisa mais agradável, e agora está chegando o Rosh Hashanah, vocês sabem que em casa nós fazemos isso, eu desafio a igreja a fazer isso também, dia 3 de outubro, a gente pega tudo que escrevemos do ano passado, e a gente vai riscando o que Deus cumpriu, o que Deus não cumpriu. O que Deus não cumpriu, nós jogamos para outro ano. E com certeza, nós acrescentamos mais coisas. Mas as que Deus não cumpriu, em nada, afeta a nossa relação com Deus. Sabe por quê? Porque nós cremos que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Existe um filme que eu não era afim de assistir, nunca me chamou a atenção, mas nessa virose eu fiquei muito na cama, e eu estava orando, e me veio uma voz assim: assista tal filme. A Deus também conhece Hollywood, tá, gente? E eu falei: vou assistir esse filme, Interestelar. E ali Deus falou assim: eu vou te falar o que é a minha visão do mundo espiritual, da física quântica, de como eu olho para você, Silas. E nesse filme eu entendi muita coisa. Não vou dar spoiler, mas um momento que ele está, o personagem principal está assim, e ele está olhando a filha dele, e ele manda mensagem para a filha dele. E ali eu vi quanto que Deus está olhando para a minha vida agora, aqui, olhando no dia a dia, olhando em cada situação para mim e para você, sabendo o que está no meu coração, o que está no seu coração. E muitas vezes Deus está dizendo: eu tenho muito mais para você. Eu só quero que você se entregue. Eu só quero que você busque. A última mensagem que eu preguei aqui, que eu falei que foi mais um desabafo, foi uma das mensagens mais difíceis que eu já preguei. Esse está no YouTube, se você quiser eu te mando, né? Porque é uma indignação minha com o que está acontecendo, não só na igreja, mas também no meio político, cristão. E nós precisamos entender, amado, que eu e você somos responsáveis pelas nossas escolhas. Davi foi responsável pela escolha dele. E por isso que Deus honrou a vida dele. E desde o momento que ele tomou aquele posicionamento, ele não se torna apenas o segundo matador de gigantes, porque o primeiro foi Caleb, para quem não sabe. Caleb matou 3 gigantes, Davi matou 1. No entanto, nós só sabemos de Davi, né? As nossas escolhas determinam o nosso futuro. E eu clamei ao Senhor. A palavra que Davi usa aqui para clamar é a palavra gará no hebraico, que significa apresentar uma causa. Eu gosto muito dessa segunda parte que o Lexington coloca: dar um grito por socorro. Só que essa palavra gará no hebraico, ela vem de uma etimologia, e ela vai gerar uma outra palavra, garaktenai, que significa: se eu grito por socorro, eu espero socorro. Se eu oro por chuva, eu vou comprar um guarda-chuva. Se eu oro por sol, eu vou comprar um bronzeador. E essa palavra clamar, meu amado, não é simplesmente a Deus, não é uma vagabundagem espiritual. Tem muitos crentes que são vagabundos espirituais. Senhor, faça. Senhor, abra as portas daquela entrevista, mas não vai lá fazer. Senhor, abra a porta do Enem, mas não estudou. Senhor, abra a porta daquela faculdade, mas não foi fazer o vestibular.
Essa palavra significa: se você tomou uma decisão, creia nela. Se você levantou um clamor, creia no socorro. Se prepare para o socorro. Davi sabia que Deus nos ouve no cerco da morte, por isso o seu clamor. Assim como Jonas na profundidade do mar, assim como Daniel nas covas de um leão, ou dentro de uma fornalha, em tantas outras situações, Paulo e Silas naquela prisão, tantas outras questões, nós precisamos olhar para tudo isso e saber que Deus escuta o meu, o seu, o nosso clamor. Porque Deus escuta o coração. Amado, a probabilidade humana de Jesus ter passado, saindo de Jericó, com mais de 500 pessoas, Flávio José coloca 750, outros colocam até mais, mas vamos colocar 500. 500 pessoas conversando sobre o que tinha acontecido em Jericó, o que tinha acontecido na casa de Bartimeu, não, de Zaqueu, o que tinha acontecido naquela cidade. E de repente Jesus passa, e Bartimeu, cego, pergunta: o que está acontecendo? Que multidão é essa? Mas Jesus, ele levanta e começa a gritar: Jesus, filho de Davi. A probabilidade de Jesus escutar o clamor de Bartimeu era muito pouca. Mas uma vez eu disse aqui que Jesus não escuta o clamor da nossa voz, não escuta a tonalidade da nossa voz, o timbre da nossa voz. Ele escuta o clamor do nosso coração. Isso é tão bom, amado, que Deus não escuta também um desafinado do nosso cântico, viu, Augusto? Amém por isso, né? Porque senão o pastor Sila estava no banco das misericórdias. Mas Deus escuta o cantar do meu, o louvar do meu e do seu coração. Não porque nós somos adoradores, mas porque o nosso relacionamento com Deus é tão grande, a nossa gratidão é tão grande, que mesmo sem saber cantar, ou cantar desafinado, eu dou glórias ao Senhor, eu dou glórias ao Senhor. Eu nunca esqueço, uma vez, eu esqueci meu microfone ligado, e eu estava cantando, e alguém apertou ali, estava no mute, apertou e saiu na minha voz. Eu só escutei a mesa lá atrás: desliga, 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 desliga. De tão horrível que era desafinado a minha voz. Aí eu brinquei com ele, mas Deus estava amando, estava saindo do meu coração. O clamor é uma forma ousada de ter esperança, amado. Eu estou bem lento hoje, porque ainda estou nessa virose. Eu nem ia vir pregar hoje. Mas o clamor, amado, é uma forma ousada de ter esperança. Se você tem esperança, você clama. Se você tem esperança no seu casamento, na sua vida relacional, se você tem esperança em qualquer área da sua vida que você sabe, agora não é esperança, né, do Chico Buarque, da morte do cavaleiro, não é aquela esperança, é a esperança do verbo esperançar, é a esperança do verbo: eu sei que o Senhor vai me responder, eu sei quem é o meu Deus, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus ouve e sabe e conhece o meu clamor. Essa é a esperança do cristão. É uma esperança que começa no dia que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. É uma esperança que você confirma no batismo nas águas, conforme nós vamos ter aqui. É uma esperança que você caminha com ela, com a convicção e com a certeza de cada domingo de ceia, você pegar o pão e o cálice e saber: Jesus é a nossa propiciação. A quem temerei? Ninguém poderá levantar acusações contra a minha vida. Nada poderá me separar do amor de Deus. É essa esperança que deveria e deve mover o meu coração e o seu coração. Essa certeza de que Deus está no controle. Meu amado, nós não podemos ficar num saudosismo bíblico, simplesmente olhando para os heróis da fé, como Davi. Charles Swindoll tem uma série de livros, né? Os Heróis da Fé, vale a pena ler. Olhando para todos esses heróis e olhar que coisa bacana a vida de Davi. Olha que coisa maravilhosa a vida de José. Nossa, a vida de Esther. Nossa, que coisa tremenda, meu amado. Nós precisamos olhar para esses personagens e saber que eles são modelos daquilo que Hebreus fala. Que nós estamos cercados por um grupo de testemunhas, heróis, gritando o meu nome e o seu nome. Gritando: tenha esperança. Continue acreditando, tenha certeza. É isso que moveu o coração de Davi. O triunfalismo trouxe para o pensamento cristão uma autoconfiança cega.
Mas você sabe que tem pessoas que se diz cristã, alinhado com o reino de Deus, mas faz tudo contrário, ou coisas que estão contra o reino de Deus, ou é dissimulado, ou é esquizofrenia, ou mente para você mesmo. Porque eu não estou falando só de pecado, estou falando de conduta. Eu estou falando de conduta. E me desculpa, aqui está sendo gravado, eu posso até ser processado. Mas eu não consigo entender como que o Brasil não consegue olhar e achar que crente vota em crente, só porque é crente. Eu tenho que olhar para o candidato e fazer uma análise. Mas esse candidato aqui para a reeleição, ele está prometendo um monte de coisa. Candidato para a reeleição tem que mostrar o que já fez. Candidato que vai, né, para uma nova campanha, aí sim ele pode mostrar os projetos. Mas nós precisamos prestar atenção, meu amado, porque quando eu escuto crente, e aqui vai a gravação, crente que diz que vota num partido que é contra os valores do reino de Deus, não, mas eu não estou votando no partido, estou votando no meu amiguinho. Meu amado, não existe isso. Não existe isso. Crente que pega o coaching e transforma ele mais forte que a palavra de Deus e sai dizendo yes, 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 vai bater a cabeça no muro. Crente que pega qualquer linha terapêutica, seja a minha gestáltica, seja gestáltica, psicanálise, comportamental, constelação, pelo amor de Deus, tá, gente? Depois, se vocês quiserem saber o que eu penso de constelação, me converse no particular. E pega essas linhas terapêuticas, pronto, agora achei o Prozac da fé, a cura da minha existência, meu amado. Santo Agostinho tem uma frase que eu já disse algumas vezes: eu e você temos um vazio do tamanho de Deus. Nós precisamos entender que é quando esse vazio existencial começa a ser preenchido pela palavra de Deus, que as coisas começam a caminhar e fazer sentido na minha vida com Deus. Se nos ama tanto, pergunta que muitos fazem: por quê? Por que, meu Deus? Por que tantas perdas? Por que tantos cacos? Meu amado, em primeiro lugar, você tem que pensar em Deus como alguém, tá, que está fazendo o melhor. E às vezes aparece uma trinquinha ali, porque o meu pecado permitiu aquela trinca. Aí Deus não vai fazer remendo. Deus não faz remendo. Ele quebra o vaso. Ele vai fazer de novo. E esse processo de quebrar não é fácil. Por mais que seja um discurso bacana, o texto de Jeremias, vaso novo, eu até canto, quero ser, Senhor amado, um vaso. Nós até cantamos. Mas será que realmente nós sabemos o que é ser um vaso novo? O que é ser quebrantado? O que é ser moído? E aqui nós podemos viajar por todos os personagens que você quiser na palavra de Deus. Todos eles, sem exceção, tiveram dificuldades. Mas todos eles souberam buscar no Senhor e dizer: faça tudo de novo. Eu acho que a cada manhã, né, eu fui pastor batista por 15 anos. No meio batista esse cântico era muito forte. Quero ser um vaso novo. E era a oração de todo crente batista de manhã. Senhor, eu quero ser um vaso novo hoje. Eu acho que nós precisamos voltar a isso. Dizer: Senhor, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser restaurado, quebrado. Mas eu não quero ser remendado. Não existe remendo na caminhada espiritual. Não existe jeitinho. Deus não é brasileiro. Não existe jeitinho. Ou eu e você tomamos um posicionamento. Porque aí, meu amado, se eu estou tendo uma conduta que não procede daquilo que Deus tem, aí eu tenho duas possibilidades: frequentar o culto de libertação e fazer dela um osmose. Sabe o que eu quero falar? Ficar quebrando maldição, quebrando maldição, quebrando maldição, quebrando maldição, e a maldição nunca acaba. Fazendo cura interior, cura interior, cura interior, né? Eu brinco, tem gente que nem interior tem mais, de tanta cura interior que já fez. Ficar caçando demônio, dando nome para demônio, mas a vida vai continuar. Para quem está em casa, me desculpa, porque não vai mudar. Ou então eu tomo um posicionamento e falo: Senhor, não dá.
Porque não adianta eu ficar falando, pastor, por que tantas coisas estão acontecendo se eu não fizer uma reflexão? E eu já falei aqui. As coisas acontecem primeiro porque Deus está permitindo, para me testar, para me quebrantar. Segundo, as coisas acontecem porque Deus está permitindo e deixou o diabo me tocar. Terceiro, as coisas estão acontecendo porque Deus está permitindo, porque é pecado, para eu me arrepender e confessar. Ou por último, meu amado, porque assim como José foi treinado, passou por tudo que ele passou, para chegar onde ele chegou, Deus também tem o melhor para nós, para chegar onde Ele quer que nós estejamos. E talvez, meu amado, você vai ser só um André, que vai levar os pãezinhos, ou um Felipe, desculpa, que vai levar os pãezinhos para Jesus multiplicar. Talvez você vai ser só aquela pessoa que vai acordar Jesus no barco, e vai dizer uma palavra até meia sem fé. Nós estamos morrendo. Não importa. Eu contei uma vez que quando o Malik era pequeno, eu estava orando de madrugada, e o Malik me fez essa pergunta, porque tantas coisas acontecem, e o significado, e Deus falou para mim, assista, escute, eu tinha em DVD, para os mais novos, DVD era uma fita cassete grande, gigante, tá? E Camila Burana, uma ópera, tá? E Deus falou, assista com ele, e nós assistimos. Aqueles caras tudo de terno, esmurro. E tinha um cara, se você já assistiu, sai, ele fica assim, com aquela gravatinha borboleta, tá. Só no final ele faz ele bate 3 vezes o prato. Eu terminei de assistir, eu lá, Deus, e daí? E eu pensando, né? Aí o Mário falou assim, nossa, que coisa chata para esse cara, né? Ele só ficou aí todo esse tempo em pé e só fez isso. Coisa mais boba. Aí, madrugada, fui orar, Deus, eu não entendi nada. Assista de novo e dá pausa. Corta aquela última parte. E eu fiz com o Malik. Vamos assistir de novo, Malik? Tá bom. O Malik era obediente, né? Depois que cresceu, não ficou mais. Bom, aí estamos lá assistindo. De repente, quando chegou, tá. Ele falou, mas está faltando. Eu falei, não, essa aqui 3 vezes prato. O Malik falou assim, nossa, pai, mas parece que está faltando uma coisa, o tchan, tchan, tchan. Ficou sem graça essa ópera. Aí na outra madrugada, 3 madrugadas, aí Deus falou, você entendeu? Às vezes eu tenho pessoas que é só para bater 3 vezes os pratos. Não é nada. Mas no contexto da ópera, da harmonia, da sinfonia, Deus é poeta, da sinfonia que eu estou mostrando para o mundo, vai fazer uma grande diferença. Então, meu amado, talvez você está sendo quebrantado, porque Deus está te ensinando a tocar somente um prato de uma grande sinfonia, de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor, tem crente nessa igreja, amém, irmão? Porque de vez em quando tem que. O Senhor me respondeu e me colocou num lugar largo. A palavra responder no hebraico aqui, a palavra anar, que é ser provedor no momento da angústia. Há 2 palavras para provedor no hebraico, a palavra roi e a palavra anar. A palavra roi é alguém que é provedor antes da viagem. É como aquela pessoa fala, você está indo lá para o Alasca, então você vai precisar de casacos de frio. Está aqui o casaco de frio. Esse é o roi do Salmo 23. O Senhor me proverá tudo o que eu preciso, e quando eu chegar lá não vou sentir falta de nada. Mas existe um Aná que também é provedor. Só que aí você já está lá no Alasca, e você esqueceu de pedir ajuda de Deus. Aí você fala, Senhor, estou com frio. Aí vem o casaco. Vocês entenderam a didática do pastor? O que Davi está falando é o seguinte, olha, nesse momento de angústia que Deus, eu não sei nem o que pedir, mas eu sei que o Senhor é o meu provedor. E ele coloca um termo que nós não vamos estudar. Minha voz já está quase falhando aqui. Eu calculei certinho os slides, viu? Deus tem um lugar de segurança para a minha vida e para a sua vida. Leia o versículo 6. Ele me colocou ao seu lado. Deus me coloca ao seu lado. Assim como Davi, Abacuque e tantos outros, sustente a sua fé pela palavra de Deus e de ninguém mais. De ninguém mais. Quando Caleb chega para Josué, eu sou fã de Caleb, vocês sabem disso, tanto é que aqui é Hebron, né? E ele pede Hebron, e Josué tenta, cara, mas tem 3 gigantes lá, você já está velhinho, na boa, deixa aqueles gigantes ficar lá, pega outro lugar. Caleb fala, não,
faz 45 anos que o meu coração arde por aquele lugar. Eu tenho esperança. E chegou o dia da minha esperança se concretizar. Às vezes, amado, nós precisamos olhar para as nossas vidas, seja em qualquer área, e dizer, eu tenho esperança. E chegou o dia da minha esperança concretizar. Talvez, quando Bartimeu amanheceu naquele dia, pastor, mas o senhor cita Bartimeu, eu amo Bartimeu, amado, por causa da decisão desse cara, da atitude dele, tá? Bartimeu levantou aquele dia pensando, dia, céus, mais um dia pedindo esmola. Ai, tomara que entre uns trocadinhos, porque ontem não entrou quase nada. Talvez ele levantou pensando assim. Mas quando o ouvido dele, porque ele era cego, não surdo, quando o ouvido dele escutou que era Jesus, o coração dele começou a clamar. E a partir dali ele sabia que os dias dele nunca mais seriam os mesmos. Por isso que ele lançou fora aquela capa. Ele não vou mais precisar dessa capa. Há um posicionamento que Deus espera que eu e você tenhamos. Então, meu amado, sempre há um caminho de volta para o colo de Deus, pois as misericórdias do Senhor não têm fim. Sempre há um caminho de volta para dizer, Senhor, eu me arrependo pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes, eu me arrependo pelas minhas falhas. Você sabe como é que a igreja primitiva foi conhecida nos primeiros séculos? Não foi por causa do evangelho da salvação, foi por causa da comunhão dos irmãos. Você acha que a igreja primitiva não tinha desavença? Não tinha um chato como Silas? Um chato que nem um Paulinho? Brincadeira, Paulinho. Não tinha um crítico, sei lá, como um Rogério? Uma sistemática que nem uma Laís? Será que não tinha? Tinha. Mas o que estava acima deles? O amor de Deus. E havia quebrantamento, havia humildade para dizer, eu engulo o Paulinho. Eu engulo o Rogério. Eu engulo. Havia essa humildade. As misericórdias do Senhor, meu amado, quando são renovadas, elas não olham para o meu coração e falam, Silas, hoje você não merece, porque ontem, Silas, ontem você pensou, você falou, você agiu, você fez. Ontem, você isso e aquilo outro. Deus conhece. Se você pudesse, você assiste Interestelar. Ele está olhando eu no meu quarto, na minha sala. Ele me conhece. Ele sabe o que eu estou fazendo. Mas mesmo assim ele fala, as misericórdias são renovadas. E talvez tinha que ter uma vírgula aí, dizer assim, agora crie vergonha na cara. E tome um posicionamento. Peça perdão ao teu irmão. Abrace o teu irmão. Peça perdão pelos teus pecados. Confesse os teus pecados. Se posicione ao Senhor. Talvez seja isso que nós precisamos buscar. Esperar, meu amado, não é sinônimo de desperdiçar. Pois a história ainda não terminou. E não termina aqui. Não vamos ser como Maria, irmão de Lázaro. Senhor, eu sei da nova, da ressurreição. Eu sei que lá na frente. Não, Jesus falou, não, é agora. É agora. Maria sabia do passado. Maria sabia do futuro. Maria não sabia do presente. Há muitos crentes vivendo o passado, carregando peso, carregando culpa, vivendo só o futuro da Nova Jerusalém, mas esquecendo que Deus tem o aqui e agora para mim e para a sua vida. O pietismo do século XVI para o século XVII, ele fez muita coisa errada, mas sabe uma coisa boa que o pietismo fez? Começa a viver o agora. A teologia da prosperidade vai explorar isso, tá? Mas a visão não da teologia da prosperidade, do pietismo começa a viver o agora. Creia que Deus tem o melhor para a tua vida. Comece a viver a Jerusalém agora. Comece a viver as ruas de ouro agora. Comece a andar como cidadão do reino de Deus. Levante a sua cabeça e saiba que você é o vencedor. É isso que o pietismo falava. Davi não se curvou. Davi não ficou naquela caverna com medo. Pelo contrário. Eles se afastam um pouco e gritam, Saul! Saul, olha, eu poderia ter te matado. Olha aqui, ó. E você estava naquela posição, hein? Para quem não sabe fazer o número 2, né? Está naquela posição lá, eu podia ter te matado. Mas Davi sai daquilo lá dizendo, mas eu respeitei a unção. Porque como eu comecei essa mensagem, a unção que Deus coloca na minha vida e na sua vida, o mundo reconhece. Davi não precisou, para quem chegou atrasado,
Davi não precisou sair com uma camiseta, matador de gigantes, porque a vida dele mostrou que ele era um matador de gigantes. Versículo 17, eu encerro. Não morrerei. Tem um cântico, né? Não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor. Essa palavra morrer aqui, a Septuagíntica é melhor. Na Septuagíntica não é necrolaio, é thanatos. Thanatos significa morrer para os sonhos. Vamos traduzir? Eu não vou morrer para os meus sonhos, mas eu vou viver a cada instante, que é a palavra zonai. Eu vou viver a cada instante. E a palavra declarar é ser uma panela, uma camiseta, uma bandeira, tá? Pode ser traduzido como poema também. Vamos pegar poema. Então, eu não vou morrer para os meus sonhos, mas eu vou viver cada momento sendo um poema para o Senhor, para que as pessoas possam olhar para mim e ler esse poema e entender que apesar de me cercarem, apesar de virem contra mim como abelhas, como fogo, o Senhor os despedaçou e eu esperarei no Senhor. Abaixe sua cabeça, meu querido. Pai, que nós queremos colocar cada palavra e cada frase que foi dita aqui, Senhor, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia e abra os nossos corações para tudo isso, para todas as verdades. Se alguém se feriu com alguma palavra, eu te peço perdão, não é essa a intenção, mas que tu mesmo, o Espírito Santo, possa gerar, esclarecer. E se eu estiver errado, que eu possa também ser tocado e mudado, Senhor, em nome de Jesus. Amém?